Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Feliz 2026 também. E o nosso vídeo de hoje eu vou tratar aí sobre alguns fatos que envolvem economia, lógico, para a gente ficar atento no ano de 2026, os quais a imprensa não dá tanta importância assim. A gente já tratou aqui alguns temas ao longo do ano passado que a gente tem que ficar atento também esse ano, mas de acordo aí com a revista, vamos dizer assim, ou melhor, com a Casa de Análise de Geopolítica Eurásia, eles acabaram fazendo um relatório bem legal que eu resolvi trazer aqui sobre alguns fatos para a gente ficar atento nesse ano. E eu destaquei aqueles que a gente não, vamos dizer assim, não está tão acostumado a lidar no nosso dia a dia, mas que eles têm uma pegada muito forte lá na gringa. E o primeiro desses fatos para a gente ficar de olho é o tal da força do elétron. Os Estados Unidos eles estão dando muita importância ainda na questão dos combustíveis fósseis, com foco primordial no petróleo. O Trump tem feito aí algumas medidas econômicas para estimular cada vez mais a exploração do petróleo, fortalecer as petroleiras, principalmente por conta aí do lobby que essas empresas também têm com o governo norte-americano. Só que isso, né, rapaziada, vai na contramão do que está acontecendo no mundo. O que o mundo tem feito ultimamente? O mundo tem ido para energia cada vez mais renovável. E o principal player que tem ido na contramão dos Estados Unidos é a China. Seja na fabricação de carros elétricos, se vão vingar ou não a gente não sabe, mas na fabricação também de placas solares, fabricação também de robôs e drones. Então eles utilizam muitos componentes que usufruem da energia elétrica, que não depende de combustíveis fósseis. Por isso que a China está sendo considerada aí como uma espécie de bateria do mundo. E por estarmos vivendo uma era que envolve inteligência artificial e outros afins, é preciso cada vez mais de energia renovável para sustentar essas novas tecnologias. E o que acontece? Os americanos estão dando muita importância no estímulo e no desenvolvimento de tecnologias aprimoradas, mas eles acabaram deixando de lado um pouco como manter essas tecnologias de pé, ou seja, as fontes energéticas. E é por isso que a China vem saindo na frente. Não só o próprio governo chinês, mas também outros países, como até mesmo a Arábia Saudita, que vem dependendo cada vez menos dos combustíveis fósseis e adotando outras fontes renováveis de energia. Um outro fato também para a gente ficar atento, que é o tal do capitalismo de Estado com características norte-americanas. O que quer dizer isso? Os Estados Unidos estão copiando a maneira como nós aqui na América Latina, Rússia ou China conduz a economia. Eles estão começando a favorecer aquelas empresas que apoiam o próprio governo. E aquelas empresas que não apoiam o próprio governo, elas não têm ajuda. Que ajudas seriam essas? Subsídios, tarifas, principalmente de produtos competitivos de outros países que vão competir com essas empresas dentro dos Estados Unidos, e até mesmo participações, infelizmente, acionárias do governo americano dentro dessas próprias empresas. Então parece que os Estados Unidos está meio que abandonando aquele capitalismo de mercado e está adotando o que a gente chama de capitalismo de compadrio. Isso tem consequências muito ruins, porque o capital ele acaba deixando de ser alocado aonde ele é mais produtivo e acaba sendo alocado aonde o presidente acaba tendo uma certa simpatia. Então não necessariamente as empresas que apoiam o atual governo dos Estados Unidos, elas vão acabar sendo as mais produtivas. Isso impacta, primeiro, no próprio acionista dessas empresas, porque eles vão ver o lucro reduzido, e segundo, que também impacta na própria produtividade da economia norte-americana. Então, daqui para frente, os Estados Unidos vão copiar o que a gente já fez aqui no Brasil,
quer selecionar aquelas belas campeãs nacionais, as quais eles acreditam que são importantes para a economia, e justamente ali debaixo dos panos, aquelas que apoiam o próprio governo. E o terceiro fato para a gente ficar atento, que eu achei até um pouco exagerado o título que eles deram, mas aí depois eu acabei compreendendo que realmente faz sentido, que é a utilização da água como arma. Eu achei exagerado porque a gente não lida com essa situação no Brasil, mas em outros países já está começando a acontecer isso. Em alguns deles é o caso de países da África. Por exemplo, não sei se você sabe, mas em torno de 95% da população do Egito mora na beira do Rio Nilo. E um dos principais rios que fazem parte do Rio Nilo, ou seja, eles se juntam e formam o Rio Nilo, nasce na Etiópia. Então sai da Etiópia e passa pelo Egito. E o que acontece? A Etiópia acabou, vamos dizer assim, construindo uma usina hidrelétrica nesse afluente do Rio Nilo, que é chamado de Rio Azul, e infelizmente já começou a impactar o Rio Nilo no Egito, e o Egito já começou, vamos dizer assim, a protestar diante disso, fazendo mesmo até algumas ameaças diplomáticas contra a Etiópia, e a Etiópia ameaçando aí reduzir cada vez mais a emissão de água através dessa usina que chega aí até o Rio Nilo. Então já está começando a rolar um conflito diplomático. E um outro problema também na própria África envolve o Marrocos e a Argélia. Existe um rio que nasce no Marrocos e passa pela Argélia, e o Marrocos acabou construindo uma usina hidrelétrica nesse rio que já está impactando a parte que está localizada na Argélia. E isso está gerando alguns distúrbios diplomáticos naquela região. Então a gente vê que a água, esse bem precioso na nossa vida, infelizmente está sendo usado aí como uma arma diplomática entre os países, e que é uma coisa que tende a se acentuar cada vez mais. Então são esses fatos para a gente ficar de olho no ano de 2026, para não ser pego de surpresa, mas que também podem ter impactos de maneira direta ou indireta na nossa economia aqui no Brasil. Se você curtiu esse vídeo, eu peço por gentileza que deixe um joinha aí pra gente, e nos vemos aí no próximo episódio aqui no Dose Econômica. Um grande abraço. Tchau, tchau.